Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passaram bem o final de semana. Alguns de vocês devem ter assistido meu programa ao vivo da 1 hora, por meia hora, onde eu fiz uma análise do ato fascista, não sei se já acabou, e circulei. Os primeiros 5 minutinhos estão com um probleminha de som, mas a partir daí resolve, né? Agora nós vamos mudar bastante de assunto. O assunto aqui vai ser religião, né? Vamos dar sequência para o nosso curso, que já teve 4 aulas introdutórias sobre origem da religiosidade humana. Gastei 4 horas para tratar desse tema. Agora, a partir de hoje, inauguro a fase do curso, digamos assim, vai se dirigir para o final, evidentemente, mas vai demorar para terminar, onde eu vou falar das religiões estruturadas, entendido? Religião com aquelas definições que eu dei: dogma, ritos, cultos, tradições, etc, etc. Então, vamos falar da primeira religião registrada, que é o zoroastrismo. Leva o nome do seu filósofo. Ele é filósofo, ele é profeta ao mesmo tempo e é o líder dessa religião. Ao contrário do que Jesus, eu estou entre aqueles estudiosos que considera a existência de um Jesus histórico. Tem 3 posições, né? Aqueles que negam completamente, os que acham que de fato ele existiu, histórico, mas não era um mágico, né? E os que acham que ele existiu e acreditam nele como divindade com poderes curativos, etc. Eu estou aqui no meio, né? Ao contrário de Jesus, que as fontes, e são muitas fontes, em torno de 16 fontes, tem fontes romanas, fontes judaicas e fontes cristãs, fora dos 4 evangelhos, né? Zoroastro tem ampla documentação. Então, nós estamos tratando de uma situação bastante diferente. Esta aqui foi uma religião de um império persa, né? Bom, eu optei aqui, espero que dê para falar tudo numa aula só, como é um curso livre, não tem prazo para terminar. Me perguntaram se essa é a primeira religião monoteísta. Ela é monoteísta pelo no mútil, não é assim, havia um Deus principal, né? Mas existiam algumas divindades secundárias. Mas aí me perguntaram, mas não teve uma antes no Egito, que é considerada a primeira mesmo monoteísta? Não teve. O que teve foi um faraó que destoou, acho que ele é 1300 antes da Era Comum, destoou de todos os anteriores, mandou destruir todas as imagens que eram cultuadas pelos egípcios como se fossem deuses, e mandou dizer que só tem um Deus. Eu não sei se é o Amon-Ra, ele deu o nome lá. Só que ele não criou uma imagem desse Deus. Então as pessoas tinham que orar, cultuar, pedir coisas para esse Deus único, mas não tinha nada assim que elas pudessem
tocar, etc. Foi assim que ele morreu, isso tudo desapareceu e voltaram as imagens, as divindades, etc. Né? E mesmo que tivesse permanecido, ele não criou uma religião estruturada. Então, religião estruturada é o zoroastrismo. Eu optei aqui em falar primeiro quem é Zoroastro. Os gregos chamam de Zaratustra. Você escolhe. Foi um filósofo, profeta e poeta da antiga Pérsia. Pérsia é a atual Irã. Em 1935, a Pérsia mudou de nome, passou a se chamar Irã. Ele nasceu em data que nós não sabemos, data incerta, mas século VII, antes da Era Comum. O século VII começa em 700 e vai até 601. O 7 da Era Comum começa em 601 e acaba em 700. O contrário é a mesma coisa. É regressiva. Ele é considerado, então, o fundador da religião que leva o seu nome. Portanto, se você achava que a religião judaica era a mais antiga monoteísta, você se enganou. A mais antiga é o zoroastrismo. O significado do seu nome é aquele que contempla os astros. Há registro de que seus pais foram Pourusaspa Spitame e a mãe Dugdova. Dugdova. São nomes estranhos à nossa cultura. Teve muitos filhos, Prene, Pourusisca, Triti, Isati, Vastar, Uruvatinara, Vadesidra e a sua esposa, Uovi. Alguns acadêmicos o apresentam como filósofo, o primeiro filósofo conhecido. Alguns falam dele como o pai da ética, entre aspas, e também o primeiro, entre aspas, racionalista que se conhece. Nós vamos ouvir falar de racionalismo no século XVIII, XVII, né? O René Descartes, ele que era ateu, não podia dizer, desenvolveu um método, uma lógica. Eu entrei direto, mas peço que curtam todos os canais, curtam o programa nos canais que estão passando, são 10 canais parceiros. Se inscrevam no meu canal, faltam 300 para chegarmos a 20 mil. Vamos abrir uma nova fase. Se puderem entrar de membro, ajuda muito o canal, que é como se você pagasse uma mensalidade a partir de R$ 6,90. Agora nós temos um bannerzinho aqui, bonitinho. Tem o meu Pix ali, quem quiser fazer doação. Essa semana eu vou começar uma campanha de doe qualquer valor de Pix a partir de R$ 1. Meu livro, Mao Zedong, para principiantes, está pronto. Eu preciso levantar 15 mil, senão não vou conseguir imprimir. Então, vou fazer essa campanha. Você pode mandar 5, você pode mandar 10, o valor que você quiser. Eu não sei o valor que o livro vai custar para venda, porque não está definido o número de páginas, em torno de 350.
Então vai ser um preço parecido com aquela história da Palestina, em torno de R$ 50. Mas eu não vou abrir uma campanha de pré-venda, porque eu não sei quando que o livro será entregue. Posso vender alguma coisa que ainda não foi produzida. O zoroastrismo, enquanto religião, é praticamente só praticada é ruim, né? No Irã, fala-se em 110 mil seguidores, uma religião pequenininha, mas tem gente que segue o zoroastrismo no Kurdistão, uma região que envolve 4 países, no Paquistão, na Índia. Mais para frente eu tenho, mas é coisa pequenininha. Mas eles têm templos onde eles fazem cultos, né? Bom, Zoroastro foi o primeiro pensador religioso que desenvolveu vários conceitos que posteriormente seriam tratados por outras religiões e cujas ideias seriam esposados por outros filósofos. Entre esses conceitos estão o conceito de céu e terra, céu e inferno e julgamento após a morte e livre-arbítrio. Esta religião influenciou profundamente o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, de certa forma também o budismo, e influenciou os primeiros filósofos, não os pré-socráticos, a partir de Sócrates, né? Então, muito influente nisso. A língua que ele falava não é a língua atual do Irã, que atualmente é o Farsi. Ele falava a língua chamada Avéstico. Predominava na parte oriental do Irã atual, e ela é muito próxima do sânscrito na Índia, que não é uma língua mais, acho que não é uma língua ativa, ela é só para estudiosos, acadêmicos, né? Para você poder ler no original o Mahabharata, e a parte mais famosa do Mahabharata, que é o Bhagavad Gita, você tem que dominar o sânscrito. Mas claro que tem traduções para várias línguas. Nessa língua que ele escreveu o livro sagrado do zoroastrismo, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o livro chamado Avestá. Então, escrito em língua avéstica. É atribuído a ele a composição do chamado Yasna Raptalgaiti, que é o conjunto de 7 hinos que compõem os textos principais do seu Avestá. Avestá, então, é na forma de poesia, hinos, há um inário, mas é o livro sagrado do zoroastrismo. Muito do que sabemos da vida dele está, em especial na sua infância, estão contidos nestes versos. Aí você vai me perguntar como é que eu sei que foi ele que escreveu. Não sabemos, né? Então atribui-se a ele e fala-se de uma infância, né, que provavelmente é a dele. Após 20 anos, ele levava uma vida monástica em cavernas na região, que eram consideradas cavernas sagradas. Ele não se alimentava de quase nada que fosse de origem animal. Então, é um
digamos, um primeiro vegano, primeiro vegetariano. Fala-se que ele poderia ter vivido 7 anos vagando no deserto e lá ele teria sido tentado por uma entidade maligna. Você lembra alguma coisa isso? Não? Ele mesmo, Jesus, né? Aos 30 anos, ele decidiu conviver com a sua comunidade, então ele deixa essa vida monástica e começa, então, segundo a tradição, a receber revelações divinas. E, ao todo, foram 7 revelações. Então, ele recebe revelações, Abraão recebe, Moisés recebe, Jesus recebe, Muhammad recebe. Todos, então, se apresentam como seres humanos que falam com deuses, ou com Deus. O nome dessas religiões que eu mencionei são todas de Deus único. A pregação que ele fez não teve efeito. Durante 10 anos, pregando, aí não é no deserto, mas é uma figura de linguagem, pregando no deserto, ou seja, não convence ninguém. Para não dizer que não convence ninguém, ele convenceu um primo dele, só, mais ninguém. Chegou a sofrer hostilidades de sacerdote das religiões primitivas da época. Religiões... tem um termo que um autor usa, religiões dos astros. Né? Então, Sol é o Deus, Marte é o Deus, Saturno é o Deus, etc. Né? Esses sacerdotes, reis, príncipes, consideravam subversiva a sua pregação. Ele contestava a ordem da época. Para os padrões da época, nós podemos chamá-lo de uma pessoa progressista. Olha um café. Obrigado. No entanto, eis que aos 40 anos, 10 depois de pregação, ninguém começou a realizar alguns feitos milagrosos e passou a priorizar o trabalho de Ele deu um aviso aqui que desativou meu microfone. Eu não sei o que está acontecendo. Espero que não volte a dar esse problema. Bom, aí surge um rei. O nome do rei é Vistaspa, ou na versão helenizada, quando falamos helênica, civilização helênica, versão helenizada, estamos querendo dizer grega. O seu nome passa a ser Istaspe. Era um rei Medo. Medo era um império, não é? Esses medos eram tribos arianas que emigraram da Ásia Central para o Planalto iraniano, isso bem na antiguidade. O Império Medo aqui eu fiquei na dúvida se é anterior ou posterior, mas acho que é posterior, porque os sumérios são os mais antigos, né? Mas é tudo ali na região da Mesopotâmia.
o rei tornou-se o seu mais fiel seguidor, o que acabou dando início a uma grande reforma religiosa, tal qual o Édito de Tessalônica, que Teodósio publicou no ano 380, que elevou o cristianismo à religião de Estado. Este rei tornou a religião zoroastrista a religião oficial desse estado que era Medo, depois virou Pérsia, né? A essência da doutrina diz que antes do mundo existir reinavam dois espíritos, o bem e o mal. Então ele é dualista. Ele cria esse conceito da luta do bem contra o mal. Alguns autores até chamam a religião de masdaísmo, com Z, masdaísmo, porque a religião exalta como principal Deus a um panteão. Não é o único, mas é o principal. Alguns autores, a maioria, diz que é uma religião monoteísta, mas existem deuses secundários. Mas o principal é Ahura, A-H-U-R-A, Ahura Mazda. Mazda, por isso mazdaísmo, que é o Deus do bem, e é o Deus do bem, que lutava o tempo todo com o seu irmão, né, que é o Deus do mal, Arimã. Né? Então, isso é esta dualidade, bem e mal, céu e inferno. Nós conhecemos bem esses opostos, né? Não são simples valores, né, morais. Segundo eles, são princípios cósmicos que estão em eterna discordância. Né? Os opostos discordam. Por isso, lutam entre si, resultando em todas as possibilidades, tanto do universo como para a humanidade. O choque destas duas pode surgir uma terceira, isto é, a dialética, não é? Tese e antítese, surge a síntese. Mas a vitória do bem sobre o mal só ocorrerá se Zaratustra, ou Zoroastro, for forte o bastante para vencer o mal, de forma a expurgá-lo ou expulsá-lo do universo. Ele nunca conseguiu, porque o mal continua existindo. Uma hora eu vou mostrar para vocês o paradoxo de Epicuro, mas não é agora. Assim, todas as nossas vidas consistem em uma luta incessante contra o mal e as maldades, em busca do bem e da pureza. Zoroastrismo é escatológico, ou seja, acredita em um momento da história em que o mundo chegaria ao fim. Nós também usamos esse termo como apocalíptico, ou popularmente chamado de fim do mundo. Né? Como disse para vocês, não é objetivo do curso demovê-los de nenhuma crença, de nenhuma divindade, não é?
Mas preciso dizer que o mundo acabará ou por um conflito nuclear, que vai dizimar a espécie, ou o processo evolutivo em que a espécie desaparece. Isso aí é muito debatido na cosmologia, na astronomia, e eu gosto muito, me considero astrônomo amador, até pesquiso muito esse assunto. Eles falam em um filtro, como há, há uma quase certeza, não é certeza que nós somos o único planeta com vida em todo o universo. Não, não, Arimã é irmã. Não, é isso, o Arimã é o irmão dele. A Ahura Mazda é o deus do bem, Arimã é o do mal, né? Mas Carl Sagan, que é um astrônomo que eu sigo e li toda a obra dele, a mais bonita é essa que está ali atrás, O Mundo, é O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? O subtítulo é Uma Vela Escura, Uma Vela Acesa na Escuridão. Perguntaram para ele sobre somos os únicos, né? Ele falou: se não somos, ou se somos, quaisquer que seja a resposta verdadeira, é assustador. Mas olha que coisa maravilhosa. Não é impossível e improvável que nós sejamos o único planeta em condições de ter desenvolvido a vida. Não sei dizer que proporção, que probabilidade é isso. Acho que pequena. Eu sou defensor da teoria de Drake. É uma fórmula fantástica que é muito, são sete fatores na equação e alguns desses, pelo menos três, ninguém sabe como colocar o dado certo para você calcular quantos planetas habitados com vida inteligente existe no universo. Mas eu estou entre aqueles que acham que são alguns milhões. Bom, aí tem isso que eu falei, né? É o filtro, porque os autores falam, estes planetas habitados têm que ter passado o filtro de não ter se autodestruído. Toda semana eu que faço análise de geopolítica, vocês me acompanham, me perguntam se a Terceira Guerra Mundial está vindo aí. E vai ser com bomba atômica, bomba nuclear. Então, há um filtro, um filtro. Se nós passarmos por esse filtro, aí nós podemos chegar no estágio de outro nível de civilização, né? O astrônomo russo Kardashev, ele falou em três níveis de civilização e ele relaciona a civilização com a capacidade destes seres utilizarem a energia. Se os seres de um planeta conseguem utilizar toda a energia do planeta, toda é civilização do tipo 1. Se estes seres deste planeta conseguem utilizar toda a energia da estrela que é o Sol, na qual um sistema solar gravitam planetas em torno, entra-se na civilização do tipo 2. Mas se estes seres conseguem dominar toda a energia da sua galáxia, e existem bilhões no universo, é civilização do tipo 3.
Então, você veja, nós estamos, segundo Sagan e outros astrônomos, estamos no nível 0,7. Energia eólica, energia solar, energia atômica. Atômica só por fissão, né? Por fusão não tem, que é a chamada energia limpa a frio. Não tem ainda. Então, estamos longe de civilização do tipo 1. Isso. E ele já completou aqui, o Lucas, né? O Dyson é um astrônomo que falou que para ter o domínio de toda a energia tipo 2, tem que construir as esferas de Dyson, DY, que seria uma rede de satélites, milhares de satélites em torno do Sol, que não derretessem e que pudessem absorver toda a energia solar. Não passa pela cabeça de ninguém, né? Bom, então, continuando aqui, depois no final eu agradeço todos que fizeram aí alguma contribuição e leio também as questões do Superchat, né? Zoroastro marcou a data do fim do mundo. O mundo só duraria 12 mil anos. Portanto, então, fiquem tranquilos que ainda tem uns 10 mil pela frente, né? Mas ele marcou a data da volta dele. Quando chegar o ano 9000, ele voltaria pela segunda vez. Então, a religião zoroastrista, ela é messiânica. Então, ela acredita em um Messias que virá para julgar e salvar, né? Você já ouviu isso em algum lugar, não? Então, Zaratustra falava que os seus cânticos continham os hinos, os versos, o triplo princípio de uma boa mente, boas palavras e boas ações. Boa mente, boas palavras e boas ações. Vocês praticam isso? Para que consigamos organizar o mundo, deveríamos estar acima do bem e do mal. Essa é a opinião dele, né? Da religião dele. Para que os seres humanos conseguissem viver em harmonia, seria preciso que se buscasse um equilíbrio com o meio natural e o social, né? Protegendo-se toda a comunidade, como a terra, o ar, a água e o fogo. Então, tem um quesinho ecológico no zoroastrismo. Também defende o zoroastrismo o princípio do livre-arbítrio, bem como eles também acreditam naquela concepção de um julgamento depois desta vida, não é? Então, todos os seres humanos possuem livre-arbítrio, de forma que somos livres para pecar e também praticar boas ações. Você tem a liberdade de escolher. Tudo isso seria recompensado ou receberia uma punição em outra vida, não esta aqui. A regra geral básica da religião é, abre aspas, age como gostaria que agissem contigo. Já ouviu um pouco também isso com outras formas, né?
Não faça com outras pessoas o que você não quer que façam contigo. E tem outras versões, né? Bem, é, a outra versão é: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Tem muitas variáveis, né? Os mandamentos mais importantes, as recomendações mais fundamentais são as seguintes. Veja, eu que não tenho nenhuma religião, acho que tem muita sabedoria na maioria delas, né? Veja as orientações que ele dá para o zoroastrista, o seguidor da religião zoroastrismo. Fale a verdade. Cumpra sempre o prometido e não contraia dívidas. Eu, eu, eu aqui não consigo cumprir a terceira recomendação, né? Quem é que não tem dívida, né? Os mandamentos, assim já. Há também um conjunto de condutas e comportamentos que são condenáveis, que são os pecados que depois viraram pecados capitais, que não está escrito na Bíblia, mas foi a igreja que inventou. Gula, orgulho, indolência, cobiça, ira, luxúria, adultério, aborto, não sei, tinha aborto nessa época, calúnia e dissipação. Não sei exatamente o que seria isso aplicado a seres humanos, né? Não se podia também acumular riqueza e tampouco cobrar juros. Isso aí, o Islã proíbe os juros. A Igreja Católica proibiu até a reforma de Lutero. Depois ela, né, percebeu que o feudalismo estava acabando, estava surgindo um novo sistema, cuja essência principal era o lucro e o juro, né? E ela condenava as duas coisas, lucro e a usura, né? Mas condenar o acúmulo de riqueza é defender a igualdade. Então, por isso, era considerado uma religião subversiva. E as virtudes mais exaltadas, incentivadas para que todos praticassem, são justiça, retidão, cooperação, dizer a verdade e praticar a bondade. Então, são recomendações muito importantes. Não precisa ser zoroastrista para seguir estas recomendações. Os gnós, não, não é, gnós é outra coisa. Os zoroastristas, ao contrário dos hinduístas, proibiam o ascetismo. Os hindus praticavam o ascetismo. A origem do budismo tem muito de vida ascética. Por quê? Eles não concordavam em impor sofrimento às próprias pessoas. Não se poderia sequer jejuar e aceitar dores excessivas, né? Então, esse é uma concepção zoroastrista. Aqui é uma outra parte de anotações que eu fiz pesquisando em outro portal. Eles não cultuam
imagens, esculturas, mas possui templos, né? Eu disse que completaria os países que ele, além do Irã, é Paquistão, Índia, Kurdistão e até nos Estados Unidos tem uma pequena comunidade zoroastrista com templos, não sei se um ou dois. A versão da Bíblia deles, que é o Avestá, a versão que tem hoje, que foi a que chegou até a atualidade, nós estamos falando de alguma coisa, se ele nasceu entre 700 e 600, vamos imaginar que seja no ano 650. E que, aqui diz que, né, com 40 anos começou a fazer milagres. Não, 30. Pregou durante 10 anos, não deu certo, aí começou a crescer a religião. Então, estamos falando aí de 600 e pouco, mas você soma 2020, então nós estamos falando em torno de 2.700 anos atrás, quando eles escreveram o Avestá, que foi copiado, cópia de cópia de cópia, mas a versão, segundo os estudiosos, que nos chegou desta Bíblia deles, o Avestá, não é a original. Então, sabe-se que muita coisa se perdeu, especialmente quando Alexandre, o grande rei da Macedônia, o mais jovem imperador que dominou uma grande parte do mundo, quando ele ocupa a antiga Pérsia, é provável que muita coisa tenha se perdido os originais. A usura, não é criada pelos hebreus. Aqui, antes da religião judaica, eles já se praticava a usura, né? Tem aqui uma pergunta. Às vezes o pessoal se esquece, mas na época de Marx e Engels não existia nem sequer um modelo atômico, possibilidade de viagem espacial. Não, sem dúvida. Marx e Engels eram da paz. Esse livro, Avestá, que é o pilar da religião, aí ele faz uma pergunta que tem que refletir, né? Se a ideia de Deus único tem relação com a ideia de imperador, né? Pode ser. O Avestá é uma coleção de textos sagrados. Tudo indica que ele foi quem escreveu todos esses textos, mas não dá para afirmar exatamente isso, porque eles foram escritos em diversos dialetos. Pode ser igual a Ilíada e Ulisses de Homero, que é um conjunto de versos muito bonito, mas não há certeza que foi ele que escreveu, né? Bom, independente disso, esse é o livro sagrado, né? Ele inclui, primeira parte, o chamado Yasna. Yasna. Yasna é a parte de sacrifícios. Sacrificial. Essa palavra existe. E aí, nessa primeira parte, inclui as chamadas gatas. Gatas mesmo, de gatinha, gatas. Mas que são um conjunto de hinos, né, provavelmente escrito por ele. Esse capítulo, não é, a Yasna, é complementado com outro capítulo chamado Visperede. Visperede. A seguir vem um outro capítulo, eles chamam de sessões, Vendidade.
vendidade, onde estão as regras de pureza da religião, normas, recomendações de pureza. Essa é uma parte do livro que os especialistas em teologia zoroastrista, eles comparam com o livro chamado Levítico do Velho Testamento, que é um dos 5 livros chamados Pentateucos, que é a base da Torá e da religião judaica, que é o segundo, né? Que é um livro que foi escrito destinados aos levitas, por isso é Levíticos, que tem um conjunto de falas, narrativas, discursos que Deus fez no Monte Sinai quando ele dialogava com Moisés. O clássico filme Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston, que ele abre o Mar Vermelho para fazer aquela cena, na época não tinha nenhum recurso, né? Muito bonita a filmagem. Dá a impressão que Deus dialoga com Moisés apenas uma vez ou duas. Mas não aparece exatamente para Deus, porque... Obrigado, Cirilo. Porque no Velho Testamento aparece Deus na figura de uma sarça, só que uma sarça pegando fogo. É chamado sarça ardente, né? Então, as pessoas que falaram com Deus, todas elas, o próprio Jesus, Moisés, Abraão, o Muhammad, o profeta Maomé, Muhammad, ele também não fala diretamente, tem um anjo que faz a intermediação, pede para ele recitar, ele era praticamente um analfabeto, e ele recita, e aquilo lá viram as passagens, suratas, versículos, né, do atual Alcorão. Então, os diálogos direto com as divindades não é necessariamente com a divindade em si, e, claro, estes encontros não há testemunhas, então são os relatos destes profetas, desses enviados. No budismo eles chamam de avatares, né? Tem gente que acha que Jesus é um avatar de luz, e vem para a Terra a cada 1000 anos, etc. Bom, então é parecido com o Levítico, não é? No final, a última parte, eles chamam de iastes. Também são hinos dedicados a outras divindades menores no panteão zoroastrista. Veja, a religião judaica que fala que é monoteísta, a partir de um certo momento, né? A história deles, e mesmo depois de Moisés, nos próprios 5 livros, que falam-se que foi Moisés que escreveu, né? Um deles, inclusive, ele relata a morte de Moisés, onde é que ele foi enterrado. Como é que o cara escreve alguma coisa contando o seu enterro, né? É claro que não foi ele que escreveu os 5 livros. Bom, Moisés não tem nenhuma comprovação que ele tenha existido. Nenhuma, zero. Todas as figuras do chamado Velho Testamento não há comprovação. Isso aí já falei aqui algumas vezes, são os historiadores de Israel. Eu tenho aqui aqui ficam os livros que eu cito mais vezes, né? Então, mas veja, como aparece o Deus nesses livros? Aparece de várias
El, El, Baal, Adonai, Yahvé, não é? Então, são várias formas de se referir à divindade. Essa é a prova também que não foi escrito por uma só pessoa, né? Tem até as correntes javeísta, deuteronomista, padrística e javeísta, deuteronomista, padrística e elohimistas. Elohim é a quinta forma de falar da divindade. Isso eu aprendi com a Karen Armstrong, que eu já recomendei aqui no primeiro dia. Um dos mitos basilares do zoroastrismo é que 3 dias após a morte de todo mundo, de todas as pessoas, 3 dias, lembra alguma coisa? Não? Ressuscitou ao terceiro dia? Aqui ele conta de uma outra forma. As almas, né, que devem sair do corpo, né, ânima, né, quando ele morre, essas almas chegavam a um local que tinha uma ponte. A ponte chamava Ponte Simvati, com C. Simvati com T mudo. Simvati. Cada pessoa dessa, a alma dela, que chegasse, ela veria a materialização dos seus atos. Eu não sei se ela vê numa tela, que passa a vida dela inteira, onde apareceriam as suas ações boas e suas ações más, né? Isso aí é chamado de daena. Daena. Reza a lenda zoroastristas, que as almas boas, comprovadamente boas, viam imagens de mulheres lindas, mulheres virgens. Não sei por que virgens. E as almas ruins, mas veriam mulheres megeras. Eu não sei como, que sabe se olhando uma pessoa ela é megera ou não. Mas antes de atravessar esta ponte separa o paraíso, né? Estas almas, então, passam por um julgamento. O julgamento é feito por uma trindade, 3 divindades menores do que a Mazda, né? Que são Mitra, é um deus Mitra, Sraosha, S-R-A, Sraosha e Rachal. As boas almas passarão, as más almas seguirão para uma região chamada Amestagan. Amestagan. Uma espécie equivalente ao purgatório cristão. Então, acho que ficaria um tempo de provação, né? As almas ascendem aos céus de 3 formas: pelas estrelas, pela lua e pelo sol. E estes 3 elementos representariam, respectivamente, bons pensamentos, boas palavras e boas ações, que nós falamos logo no começo, que é a base do zoroastrismo. Pense coisas boas, fale coisas boas e pratique coisas boas. O lugar final para onde vão estas almas boas é chamada Anagra Raosha, que consiste em um reino de luzes infinitas. É assim que eles definem. Eles têm uma estrutura sacerdotal, basicamente 3 tipos de sacerdote, né? O Ervade é o sacerdote mais
com menor importância, influência e poder, não é? Ele tem que demonstrar que decorou os principais trechos das escrituras do Avestá. Depois vem um sacerdote chamado Mobebe. Esse é uma espécie de sumo sacerdote, é acima desse outro tipo de sacerdote. No entanto, tem um que é uma espécie de chefão, ele é chamado de Dastur. Ele administra todos os templos da religião. Talvez um equivalente aos bispos católicos das arquidioceses que administram várias igrejas. Os locais onde eles praticam o culto mazdeísta ou zoroastrista são chamados de templos de fogo. A parte mais importante desses prédios, dessas estruturas religiosas, pode chamar de igrejas, é um local onde fica um fogo que eles chamam de sagrado que nunca se apaga. Mas não é porque ele é milagroso, é porque eles, então, cuidam para que esse fogo nunca se apague. Eu não sei como isso era feito 600 anos antes da Era Comum, como é que você mantinha isso aceso o tempo todo, né? Os sacerdotes desses templos, ou o sacerdote em cada templo, ele visita este local do fogo sagrado 5 vezes ao dia. Lembramos que os muçulmanos recomendam rezar 5 vezes ao dia. O fogo, para eles, simboliza o seu maior Deus, que é a Aura Mazda. Não há obrigação para que os fiéis, uma imposição que eles orem tantas vezes ao dia. A maioria deles reza várias vezes e reza para o principal Deus no panteão, por isso que alguns autores chamam de religião monoteísta, que é Aura Mazda. Por fim, eles têm um ritual chamado de Navjot, Vemudo, que é uma cerimônia de iniciação obrigatória para todas as crianças nascidas em lares zoroastristas. Pessoal, eu estou dando aí por satisfeito, é uma noção básica, não é um curso de teologia, mas fica registrado, então, a primeira religião. Eu conheço a tenda necromante, mas ele vai atacar as religiões, atacar os deuses, ele é ateu, né? Eu sigo também aquele Miranda e Teologia Reversa. Sigo, o melhor deles aí é o professor Mathieu, né? Historiador. Ele é ateu, mas ele é mais centrado, é um profundo conhecedor do judaísmo e do cristianismo. Ele fala o hebraico, inclusive, né? Ele conhece mais o cristianismo do que o judaísmo. E ao longo do curso eu vou falando de alguns canais que quem quiser acompanhar, canais de ciência que estudam religiões. Bem, aula dada, vamos anotar aqui no diário de classe. Aqui vamos falar quem deu as contribuições. Minha querida amiga Maria Janir, boa noite, meu comunista favorito. Obrigado. Estou amando as suas aulas sobre história das religiões. Às vezes não consigo ver ao vivo, mas nunca deixo de assistir. Obrigado, um abraço carinhoso para você também. A Ana mandou um sticker. Acabou?
É só, o resto são algumas perguntas destacadas, né? É isso aí. Tá bom. Agradeço aí a todas as contribuições. Aula que vem, matéria nova. Então, essas primeiras aulas, nós vamos, talvez uma aula só para cada. As próximas três, elas são uma mistura de religião com filosofia. Aula que vem, nós veremos taoísmo, baseado no livro Tao de King, né, provavelmente escrito por Lao Tse. Depois veremos jainismo, que é da Índia. Depois veremos confucionismo, que é China. Não, depois confucionismo. Depois hinduísmo. Depois budismo. Então, nós vamos falar de 6 religiões antes de entrar no judaísmo. Aí a coisa começa a se complicar. Será difícil, em uma aula de 60 minutos, nós darmos conta desse conteúdo, tá bom? Então, boa semana para vocês. Obrigado pelo acompanhamento. Compartilhem, curtem. Se puderem entrar de membros do canal, eu agradeço. Boa semana. Lembrando que todos os dias, 10h30, temos, um abraço, temos Geopolítica em Foco na TVT. Esta semana, meu programa com a Rosa volta na terça-feira, 18 horas. Quarta-feira, às 13 horas, é o programa com o José Reinaldo, lá na TV 247. E na quinta, às 17 horas, o curso sobre os mártires africanos. Acho que essa quinta vai ser a 20ª aula. Boa semana, pessoal. Tudo de bom para você. Obrigado por tudo. Beijo, tchau.